Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma deliciosa receita. É a torta sertaneja. E fica comigo até o final, porque aqui estão todas as dicas e segredos dessa maravilhosa produção tão especial para você saborear com sua família ou para vender e conseguir uma grana extra. Vamos lá para o passo a passo da nossa receita? Para o recheio da nossa torta sertaneja, vamos precisar de uma cebola cortadas em cubinhos, um dente de alho, e eu ralei no lado mais fino do ralador, 400 gramas de carne seca, de charque, de carne de sertão, enfim, é um tipo de carne que em outros lugares chamam de vários nomes, sabe? É aquela carne que a gente coloca no feijão que fica assim maravilhosa. Fala pra mim, como você chama essa carne? Aqui eu tenho uma lata de milho escorrido e uma porção de salsinha. Aí você pode escolher coentro, salsinha, cebolinha, fique livre. E cada pessoa tem um jeito único de fazer a dessalga dessa carne. Essa carne aqui ela já está cozida na panela de pressão. Agora eu vou refogar a cebola e o alho com 3 colheres de sopa de azeite. E depois eu vou colocar os demais ingredientes. A nossa cebola com o alho já estão aqui, olha, completamente refogados. Eles ficam assim, com uma aparência transparente, tá vendo? Esse é o ponto. E você pode fazer isso daqui com a panela na boca do fogão. Eu só tirei aqui para explicar melhor para vocês. Eu vou colocar banana cozida aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês como que eu cozinhei essa banana. Eu não sei como você chama aí na sua cidade, esse é um tipo de banana que as pessoas conhecem assim por vários nomes, sabe? Banana pacovan, banana de pão, banana de café da manhã, banana comprida. Gente, vários nomes, tá? Eu só sei que é um tipo de banana que você tem que comer cozida, porque ela é um pouco indigesta se você comer crua, sabe? Agora eu vou lavar e vou colocar para cozinhar. Coloque água até cobrir. E você tem que cozinhar assim, com a casca. E não precisa colocar sal, açúcar, nada disso. Apenas a água. Agora que você já sabe que banana é essa, eu vou colocar aqui dentro alguns pedaços. Não vou colocar tudo. E é assim, grosseiramente, não precisa picar não, tá? Finalizo com a salsinha. Agora eu vou levar para o fogo só para refogar, só mais por uns 2 minutos. E não esqueça que a primeira coisa que você tem que fazer é o recheio. Aqui eu tenho 300 gramas de margarina com 80% de lipídios. Se você não quiser usar margarina, você pode colocar manteiga, pode colocar banha, você pode substituir aí pela gordura que você quiser. A quantidade é a mesma. E essa margarina aqui, ela está gelada. E como eu não quero que você erre aí na sua receita, e eu não estou fazendo propaganda, tá, pessoal? É para que vocês não errem. Ninguém aqui patrocina o canal Bistrô dos Salgados. E aqui, ó. A margarina, 80% de lipídios, tá vendo? Essa daqui, ó. Se não for essa, você pode usar qualquer uma outra, mas ela tem que ter assim, ó, 80% de lipídios, 82% de lipídios, mas nunca 60 ou 50, porque o ponto da massa não fica legal. 2 ovos, 600 gramas de farinha de trigo sem fermento e 50 gramas de queijo parmesão. É um pacotinho. Aqui eu tenho uma porção de água, esse copo aqui, ele mede 200 ml, só tem aqui, ó, 2 dedinhos. Talvez eu nem precise, mas deixe aqui do lado, que no passo a passo eu vou explicando para vocês. Edva, não quero colocar o queijo parmesão. Aí você vai substituir por uma colher rasa, essas colheres assim de sobremesa de sal.
é a quantidade para essa farinha de trigo aqui, tá? Por que que eu coloco o queijo parmesão? O queijo parmesão dá um sabor assim todo especial aqui na massa, junto com os ovos. A farinha de trigo, coloque aos poucos. Prontinho, tudo aqui já está bem misturado. E olha só, observe que ela fica com essa aparência de farofa, uma farofa bem úmida. Agora eu vou colocar a mão na massa. Eu quero sentir aqui, quero sentir essa massa. Olha, já deu ponto. Eu não vou precisar colocar a água. E por que, Edva, acontece isso? Às vezes não dá o ponto. Sabe por quê, pessoal? Porque tem farinha de trigo que é úmida e tem farinha de trigo que é seca. E eu não falo essas coisas para lhe assustar, não. É para que você tenha conhecimento, entendimento e sabedoria o que você deve fazer aí. Se eu pegasse essa massa aqui e ela não se unisse fácil assim, que esse é o ponto, viu? Você vai pegar, olha, ela vai se unir fácil assim. Se não acontecesse isso, eu iria colocar um pouquinho de água. Também não iria colocar essa quantidade toda, não. Assim, mais ou menos entre 1 colher de sopa ou no máximo 2. E aí, se acontecer isso com você, você já sabe como corrigir. Mas no caso aqui eu não vou precisar. Eu só vou unir essa massa. Ela é muito fácil de unir, você só vai fazer isso, olha. Ah, uma outra coisa para você anotar aí. Gente, isso é muito importante. Quando você estiver mexendo, não misture assim, em formato de círculos, porque você vai desenvolver o glúten da massa, que é deixar a massa elástica. Essa é uma massa que ela tem que ficar assim, olhe, quebradiça, que antigamente chamavam de massa podre, mas hoje não pode mais chamar, né, pessoal? Abafa o caso. É massa quebradiça, tá? Começou a chover, pessoal. Quer ver? Vou mostrar. Vem comigo. Olha. Dá vontade de ficar aqui com vocês, só olhando a chuva. Mas eu preciso trabalhar, gente. Vai ficar para uma outra vez, tá bom? Vamos trabalhar, né? A massa aqui, ela já está unida. E agora eu vou colocar dentro de um saco e vou levar para a geladeira por 20 minutos. Só para resfriar um pouco, porque como eu trabalhei aqui na bancada com ela, aí o que é que acontece? A margarina derrete um pouco. Geladeira. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu falei que eu ia deixar por 20 minutos a massa, né? Mas, gente, minha garganta começou a doer tanto. E aqui já é o dia seguinte. Então, se isso acontecer aí com você, algum imprevisto, você pode fechar assim, olha. E deixar a massa de um dia para o outro, não tem problema nenhum. Ah, Edva, eu precisei deixar por mais de um dia. Pessoal, no máximo até 2 dias, não deixe mais do que isso não. E o recheio, a mesma coisa. E assim, sabe? Aqui para nós, só eu e você e eu. Eu, sinceramente, eu gosto quando acontece esse tipo de coisa, para que eu possa falar para vocês o que vocês devem fazer aí se um imprevisto acontecer, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui na massa é do queijo parmesão. E olha só a qualidade da massa. Olha. Perfeita, né? Você vê que é uma massa maravilhosa para você trabalhar aí. E com um sabor incrível. Eu quero que ela seja quadrada. Não é obrigada que ela seja redonda,
E se você quiser montar também em uma retangular, assim, também pode. Retangular, quadrada ou redonda. Fique livre. Você escolhe aí qual que você quer padronizar. Para facilitar, faça isso com a massa para ficar melhor de passar o rolo. Coloque o saco plástico na bancada, a massa e o outro saco plástico por cima. Faça assim, batidinhas, que isso facilita. Porque como a massa está gelada, aí ela não é tão fácil. Mas depois que você faz isso, fica perfeita. Quando você for virar, tenha o cuidado de pegar as duas pontas do plástico e fazer isso. Pronto, toda a massa aqui já está aberta. E observe que essa quantidade aqui que está passando é a quantidade que eu vou considerar aqui para a lateral. Eu não vou fazer isso, olha só. Cobrir toda a lateral aqui não, tá? Eu vou deixar mais ou menos aqui assim. Agora, tire um plástico e o de baixo você deixa. Tire apenas esse de cima. Apoie o seu braço aqui, olha, no plástico. O plástico lhe ajuda, tá? Tenham cuidado de fazer isso, olha, para que fique bem firme aqui pelos cantos. E se ficar assim, você pega e faz isso. Eu não quero que ela seja alta assim. O que é que eu vou fazer? Vou tirar um pouco aqui, 2 dedos. E a altura aqui, para que você tenha noção, eu deixei com 7 centímetros. Toda a lateral aqui. Sobrou essa porção de massa e aí você pode fazer biscoitinho, empadas, um empadão pequenininho. Além da carne seca e das bananas, eu vou precisar de 200 gramas de queijo mussarela e 200 gramas de requeijão cremoso. E você pode escolher a marca aí de sua preferência. Se você não comprar assim, em sachê, você pode comprar um potinho. É 200 gramas aquele potinho, é a conta certinha para você colocar em uma forma desse tamanho. E sobre o queijo, eu passei no lado mais grosso do ralador, porque eu comprei assim em pedaços. Aqui tem 200 gramas. Fure a massa, porque isso evita que ela crie bolhas aqui no fundo quando ela estiver assando. Nas laterais também. Lembre-se que em momento nenhum eu coloquei sal nesse recheio, porque ele já é um recheio por conta da carne que já tem uma quantidade de sal, mesmo que você faça a dessalga. Finalizo com queijo mussarela. Olha só bem de perto a borda aqui da nossa torta sertaneja.
Eu vou passar uma gema aqui. Para quê? Para que fique corado, porque quando você termina de assar, essa parte aqui todinha, ela não fica tão coradinha, sabe? Agora eu vou levar para o forno e o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno, pessoal, eu não posso falar para vocês, porque isso depende de forno para forno. E para que você tenha uma noção aí, no meu forno vai ser entre 30 a 35 minutos, mas isso depende muito. De repente, com o seu, entre 20 a 25, já esteja bom. Não tente tirar da forma agora, porque ele aqui ainda está terminando o processo de cozimento dele. Deixe aí esfriar um pouco. Você até pode tentar tirar aqui um pedaço agora, se você for comer aí com sua família. Mas se você fizer para vendas, você tem que deixar firmar mais um pouco, para depois tirar da forma. A nossa torta sertaneja já está aqui em uma temperatura em que eu consigo pegar. E também eu já posso cortar que ela não vai desmanchar. E a decoração aqui, você pode fazer qualquer uma de sua preferência. E sobre a embalagem, para entregar ao seu cliente, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu fui em uma loja onde vende produtos para festa, comprei um fio de juta, esse tipo de fio aqui, olha só. E uma caixa, essa é uma caixa retangular, eu não achei quadrada, pessoal, como eu gostaria de ter encontrado a quadrada, mas existe a quadrada, tá? É só para que você tenha ideia aí, olha. Uma tampa transparente, porque o cliente, ele come com os olhos, então ele tem que ver a beleza, né? Isso daqui vem uma folha do tamanho de cartolina, é um papel seda. Eu vou colocar aqui, já cortei o tamanho certo, para colocar aqui na caixa, olha, como é esse tipo de caixa. E é só uma sugestão, você pode colocar aí na embalagem de sua preferência. Vou usar pimenta biquinho, é um tipo de pimenta que ela não arde. Aqui é um pedaço da banana, eu não cozinhei, eu fritei na manteiga para ficar assim, ó. Vou mostrar para vocês. E aí, gostaram? Ficaram lindas, né? Olha. E o verde, para dar um charme, você pode escolher cebolinha, salsinha, alecrim, manjericão, fique livre. Hoje eu escolhi aqui o manjericão. Para desenformar, eu costumo fazer isso. Coloco um pote, a forma e vou descendo aos poucos, assim, olha. Deixa eu mostrar aqui. É fácil de desenformar, tá, pessoal? Gente, a decoração é só para dar um toque final, tá? Não precisa muita coisa, é só assim, um toquezinho para dar um charme. Olha só bem de perto como fica. Linda, né? Agora você coloca a tampa. Você pode apenas colocar a sua etiqueta ou, se preferir, você também pode passar o fio de juta. Eu vou passar aqui porque eu acho que fica uma graça, sabe? E aqui, pessoal, eu fiz o seguinte. Passe as pontas. Quando chegar por baixo da caixa, você vai fazer isso, olha. Vai fazer isso e vai pegar cada uma ponta e botar para as laterais. É o que eu fiz aqui, olha. Por isso que aconteceu isso. Olha as pontas aqui, chegando nas laterais. Aí agora eu vou passar uma aqui por baixo e a outra aqui por baixo. E vou dar um laço. Coloque a sua etiqueta, você escolhe aí qual a cor que vai identificar e padronizar o seu comércio. Faz o laço. Esse número aqui nem
existe mais, é só de exemplo, porque eu mandei fazer tantas na época, quando eu vendia as pipocas gourmets, que aí ficaram aqui e eu até gostei, porque aí eu posso estar sempre falando com vocês. Olha aí. Cortei aqui um pedaço bem generoso, porque eu quero que vocês vejam por dentro. Gente, olha só. Vocês precisam fazer. Sabe para quê? Para me dizer se o sabor está bom ou não, porque eu não estou conseguindo sentir o sabor. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!